Boas, pessoal. Bom dia. André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Bom dia a todos. Olha só, não repare que eu acabei de vir da academia. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui no carro, rapidinho, senão eu não esqueço. E acho que é um tema bastante importante, tá? Pra gente dividir aqui. Então, mais uma pessoa, obviamente, enganada aqui em Portugal. Quando eu digo que em Portugal as coisas acontecem bem, de forma geral, as coisas acontecem, tem um ritmo próprio, já falei, é burocrático, às vezes é lento, mas acontecem bem. Também tem picaretas, também tem pessoas mal intencionadas, e isso é normal, né? Eu costumo brincar que onde tem polícia tem ladrão, e onde tem polícia tem picareta, né? Então aqui não deixa de ser a mesma coisa. Vamos lá, eu recebi uma ligação, tem mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, né? De um rapaz, um brasileiro, que tá em Aveiro, e que já comprou, ou seja, já fez o CPCV. O que é o CPCV? É o Contrato de Promessa, Compra e Venda. Você que chegou agora no canal, que está se interessando sobre Portugal, o que é um CPCV? É um contrato onde você promete comprar e a pessoa promete vender. É um contrato extremamente sério, ou seja, na negociação de compra de imóvel, provavelmente é o momento mais sério do negócio, né? E por isso que quando eu ajudo as pessoas a comprarem, faço assessoria, é um momento delicado que é preciso alguém ajudando nesse momento, ainda mais se você não conhece as leis. Por quê? Porque você está prometendo comprar e o outro promete vender. E se você não cumprir, você perde o sinal. E o outro não cumprir, tem que te devolver o sinal em dobro, tá? Então, o que aconteceu? Esse casal, né? Como é um casal com 2 filhos, eu agora há pouco falei com ele quase 40 minutos, tá desesperado, claro. Comprou uma moradia ali à volta de Aveiro. E o que aconteceu? Aconteceu que ele fez o contrato de promessa, compra e venda. E depois que fez o contrato, ou seja, ele está prometendo comprar, é que ele descobriu que um dos quartos, é bem um quarto fora, ou seja, aquilo é uma casa, pelo que eu entendi, ainda não vi os documentos nem nada, vou tentar ajudá-lo, né, junto também da nossa área jurídica, vou ver se é possível ajudá-lo ainda, não, em princípio eu acho que não, vamos ver. Aquilo é uma moradia que tem um terreno grande, e eles fizeram uma espécie de uma casinha, um quarto separado, ok? E aquele quarto, aquela casinha, tá ilegal. Não passou pelo projeto da Câmara. Não pode. Para já foram 2 erros maus. Primeiro, eles colocaram uma casinha, um quartinho, né? Ilegalmente, não avisaram a Câmara, não passaram por um projeto. E depois, colocaram dentro da parte do terreno, que é um terreno rural. Então você imagina, você tem um terreno urbano, que é onde está a casa principal, e você tem, isso acontece muito aqui, hein, gente? Muita atenção. Você tem o terreno urbano, tá? A casa principal, a casa mãe, e depois à volta você tem partes que são rurais. Ali você não pode construir nada. Às vezes, em algumas situações, você pode construir um barracão, mas são coisas muito específicas, e você tem que provar que aquele barracão é um barracão mesmo para colocar lá coisas que você vai, de repente você vai produzir alguma coisa, você vai plantar coisas e você precisa pôr ferramentas e tal. Mesmo assim tem que passar por um projeto, etc e tal. Então, foram 2 situações erradas. Primeiro, colocaram uma coisa que não deveria colocar, né, e que não legalizaram, e ainda colocaram uma coisa urbana dentro de um terreno rural. Veja lá a loucura. E agora o que acontece? Acontece que ele descobriu isso depois que assinou o CPCV. Ou seja, e agora? Ele já prometeu comprar. Eu ainda não vi o CPCV, ele vai enviar agora, nós vamos dar uma olhada. Eu não vi. O que eu disse para ele foi, a única sorte vai ser se no CPCV, eu não sei quem é que redigiu o CPCV, se foi o vendedor, não sei o que redigiram, mas se tiver ali alguma cláusula resolutiva, no sentido em que se
os documentos não estiverem corretos, ou se a casa não estiver legalizada. Porque repara, imagina que esse documento, esse CPCV passava pelo nosso advogado, né? Qualquer bom advogado. O que ele faria? Colocaria lá uma cláusula dizendo, olha, se no processo descobrir que existe partes ilegais do imóvel, a documentação não está em ordem, o contrato termina automaticamente, né? Cláusula resolutiva. Aí, tudo bem, está ali dentro do contrato dizendo que se houver malandragem, o contrato fica lá. Eu acredito que não. Por quê? Porque, por isso que eu digo sempre, pessoal, o CPCV, volto a dizer, é um dos momentos mais importantes da negociação. E mesmo que você não use minha ajuda, a nossa ajuda aqui, tudo bem. Se você se acha competente para comprar um imóvel em Portugal sozinho, sem conhecer as leis, tudo bem. Mas pelo menos passe o CPCV por um advogado. É o mínimo que você tem que fazer. Por quê? Porque não é só uma questão daquilo que está no CPCV. É aquilo que deveria estar no CPCV, que às vezes é mais importante, entende? Há coisas que não estão, um bom advogado vai analisar o que está, porque normalmente quem propõe o CPCV é o cliente vendedor, é quem está vendendo. Normalmente, não é obrigatório, tá? Então, o advogado, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o que ele propôs e ele vai incluir aquilo que ele não propôs, que nesse caso ele iria colocar uma cláusula resolutiva dizendo que se houver qualquer problema na documentação, o contrato fica automaticamente resolvido, tá? Vocês estão entendendo aqui a complicação, né? Então, o que eu sugiro que as pessoas façam, se você, como eu falei, acredita que consegue fazer isso sozinho, analisa bem os documentos do imóvel, pede a cópia do contrato, o CPCV que eles vão propor, não assina nada, manda para um advogado. Se você acha que você consegue analisar isso, eu vou te ser sincero, gente, anos e anos que eu tenho ajudando as pessoas a comprarem e vender imóvel. Eu trabalho nessa área, né? E eu também já comprei imóvel, também já aluguei imóvel, tal. Eu hoje, se comprasse um imóvel, mesmo tendo visto centenas de CPCV, eu passaria o CPCV para o meu advogado. Porque há coisas que a gente não consegue, às vezes, encontrar. Há pequenas vírgulas, pequenos pontos que estão ali e a gente não consegue encontrar, ok? Então, no mínimo, façam isso. Peçam a proposta de CPCV, passa por um advogado, explica para o teu advogado, para alguém que você vai contratar da parte jurídica e diz, olha, eu pretendo isso. E ele vai moldar o CPCV àquilo que você pretende, tá? Às vezes tem a ver com times de pagamento de entrada, saída do imóvel. Isso acontece muito, gente. Às vezes o cliente está vendendo imóvel e ele quer sair depois de 2 ou 3 meses, né, que ele vendeu. Isso é normal, pode acontecer. Imagina, você é brasileiro, não tem pressa de entrar no imóvel, você até pode fazer um contrato de comodato, onde esse vendedor vai ficar no imóvel 3, 4 meses e vai te pagar um aluguel, não tem problema nenhum. Mas desde que esteja tudo isso dentro do contrato, ok? Então, mais um casal, mais uma família que está numa situação complicada, muito complicada. Eu acredito, eu não vi ainda os documentos e o nosso advogado vai ver, mas pelo que eu percebi aqui da conversa, é um CPCV padrão, entendeu? Muita gente fala isso para mim, às vezes na conversa, André, mas o CPCV não é padrão? Você não vai na internet escrever lá, CPCV modelo. Gente, não é assim, ok? Então, se for esse tal CPCV modelo, meu Deus, eu quero ver se resolver isso, ok? Ele vai ter que assumir, ele vai ter que comprar uma casa que de antemão já está ilegal. Já vira complicação? Você vem para Portugal para se livrar de problemas e você vai arrumar mais problema. Gente, vocês não têm noção a quantidade de detalhes que existem numa negociação de imóvel. Desde apartamentos, casas, escritórios, há várias coisinhas que acontecem assim,
várias, tá? Então tenham cuidado, tá bom? Tenham cuidado para não depois ficar numa embrulhada aí, que agora imagina comprar uma casa e não é barato. Posso dizer para vocês que não vai ficar barato, é uma casa grande, é um preço elevado e você vai dar um preço elevado. Nós estamos falando aqui quase 2 milhões de reais. E já vai comprar uma casa de 2 milhões de reais, já ilegal. Ele vai gastar ali para legalizar aquilo. Primeiro, vai pagar multas, vai ter que derrubar aquilo tudo. Vai depois, se quiser manter, vai ter que legalizar. Ele vai gastar ali a volta de 15 pau. Se tiver que legalizar, vai gastar uns 15 mil. No mínimo, eu acho, hein? No mínimo. Beleza? Fica ligado. Um abraço. Obrigado.